Salve, salve, irmãos Migtal. Estamos aqui no episódio 63. Vamos falar sobre uma situação no qual os elementos norteadores buscam fazer você ter sua vida. É o fato de você ser incrivelmente solteiro. E como funciona isso, meus brothers? Bom, vamos falar sobre a história ancestral do celibato. Inicialmente, a Igreja Católica resolveu instituir o celibato por algumas razões, dentre elas, evitar que os homens deixassem heranças para, possivelmente, herdeiros. Assim, a dita Igreja Católica conseguiu muito patrimônio, uma vez que seus trabalhadores, os padres principalmente, não tinham como deixar descendentes. O mesmo vale para as freiras, ou seja, foi uma coisa instituída há centenas de anos atrás. Depois, na sequência, o celibato, e muito menos antes dos ismos que começaram a acontecer na sociedade, depois nós tivemos basicamente o celibato como uma forma de controle comportamental. Uma vez que, segundo crenças não só da Igreja Católica, mas também de outras religiões, o fato de você ser celibatário garantia ou dava uma grande possibilidade de que você pudesse seguir o seu caminho planejado dentro daquilo que aquela organização esperava do celibatário, do religioso, do clérigo, enfim. Então esta era uma forma racional de você manter o seu caminho. E como eu falei, muito tempo antes dos ismos. Isso era mais uma forma de controle do indivíduo no passado. Agora, no presente, principalmente depois da carta, da declaração dos dois homens que estão nos meus episódios anteriores, eu falo especificamente sobre a necessidade de você, se possível, é claro, ser celibatário. Por que é interessante você ser celibatário, você ser incrivelmente solteiro, ou você, principalmente, se envolver somente com profissionais do prazer, as prostitutas? Porque é a forma mais segura que você tem para manter o seu foco. E nós discutimos nesses mais de 60 episódios as consequências que o feminismo, por exemplo, está trazendo para os homens, a inversão de valores, a inversão dos direitos dos homens, onde agora eles só têm deveres, não têm direitos. Então você começa a observar uma série de questões que fazem, naturalmente, coloquei no meu site, que está na descrição, coloquei no livro, tem um capítulo específico que trata sobre essas questões, sobre o fato de você manter aí a sua racionalidade com a solteirice. Em primeiro lugar, o fato de você não compartilhar sua vida com uma outra pessoa do sexo feminino faz com que você tenha muito mais tempo para si. Claro que nessa mudança, no qual você vai ter mais tempo para si e você vai viver sua própria vida, você precisa começar a jornada do autodescobrimento. A jornada do autodescobrimento passa pela transformação, e esse é um dos pilares fundamentais da nossa filosofia de vida ou do nosso movimento, de que você precisa transformar a solidão em solitude, fazer o descobrimento de novas habilidades, algo completamente natural e que no passado era incentivado por nossos pais, nossos avós, o descobrimento de nossas habilidades, principalmente porque o fato de você exercitar os trabalhos manuais, principalmente com a ausência de máquinas, era uma grande vantagem que você tinha no passado. Então essa modernidade, ao mesmo tempo em que ela é benéfica para o homem que está buscando o seu autodescobrimento, ele precisa relembrar que ele vai ter que fazer trabalhos manuais mais uma vez. Então a questão de você ser incrivelmente solteiro, para alguns que são bluepios, que estão assistindo aqui o canal, quando eu falo bluepios, eu não gosto de usar nenhum tipo de termo pejorativo. Eu compreendo que muitos estão cegos na bolha por infinitas razões. Também entendo que, infelizmente, há aqueles que estão cegos porque querem, porque estão ainda naquele hábito da escravidão, a escravidão da vagina, os escravocetas.
Então, aqueles que ainda são escravos da vagina ou escravos das mulheres e já têm consciência disso, meu brother, não há nenhum outro caminho a não ser você sair dessa bolha, dessa matrix pavorosa. E uma das mudanças que você vai ter que ter em sua vida é tentar. Eu digo tentar nesse primeiro momento porque os elementos são bastante dinâmicos, no sentido de que você vai tentar, algumas vezes você pode cair, mas você vai tentar mais uma vez até você conseguir a sua meta inicial, que é você ficar sem as mulheres. Não é difícil você ser incrivelmente solteiro. A partir da hora em que você começa a compreender que estes são gatilhos, como por exemplo, eu preciso de uma mulher, preciso de uma companhia feminina, quando são gatilhos que você está vivenciando, e que são vícios, na verdade, você se liberta desses vícios de forma gradual, você vai observando que a sua qualidade de vida vai mudando gradativamente e incrivelmente para melhor. Claro que nessa mudança de caminho você vai ter que trabalhar muito a sua mente. Temos no caminho do autodescobrimento, de você ser incrivelmente solteiro, você vai observar que nós, em alguns momentos, podemos ter alguns insights reflexivos, absolutamente normal. Outros homens observam que a própria sociedade atual está o levando a um ambiente depressivo, um ambiente tóxico, do qual ele precisa se livrar desse ambiente, buscando olhar para si da melhor forma possível, para que ele consiga seguir estes elementos. Então, lá nos anos 2000, quando foi tipificado a sigla MGTOW, os homens seguindo o seu próprio caminho, é que finalmente observou-se que a própria sociedade, os próprios ismos estavam fazendo com que os homens buscassem os seus caminhos. E daí por diante, você estando aqui, você pode observar que há muitos homens que são MGTOW, que estão divulgando os seus conhecimentos das mais variadas formas, e também na vida social de hoje você observa que alguns deles são e não é necessário falar nada. Ser incrivelmente solteiro. Esse é o maior desafio do homem que vai, com o passar do tempo, transformando-se em um adepto do MGTOW. Ele é um grande desafio positivo, assim como libertar-se dos vícios. Não digo necessariamente o vício das mulheres, o vício da compulsão da comida, da masturbação, vícios de bebida, por exemplo, e alguns homens também têm o vício em algumas drogas. Então, o caminho que estamos buscando aqui, todo homem que é MGTOW, ele sempre está aprimorando seus conhecimentos, ele está sempre buscando novos caminhos, sempre. Então, sempre estamos em evolução. Voltando aqui a minha explanação para você, eu recomendo que você busque fazer um dos pontos de cada vez. Leia os meus pontos, leia os pontos que eu defendo, estão no site, estão no livro, como eu disse, vá lendo e vá praticando em sua vida. E depois você pode fazer em um momento oportuno, uma reflexão de como era a sua vida antes e a partir da hora em que você conseguiu absorver esses elementos norteadores. E aí, meus brothers, se você ainda não conhece o MGTOW, se você ainda está sofrendo uma série de problemas porque você está em um relacionamento tóxico ou você tem uma compulsão por mulheres de uma forma que você está buscando que a sua vida fique completa por elas, chegou o momento de virar essa página. Comente aí como está a sua situação atual e se você já segue alguns elementos, o que mudou em sua vida. Então é isso, meus brothers, vamos incentivar aí que todos possam ser incrivelmente solteiros.